Bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. Hoje, a minha conversa foi com o pastor Campos, pastor da Igreja Evangélica de Itaquera. O pastor Campos tem um testemunho forte em relação à paternidade, ele compartilhou aqui comigo. Ele contou como foi crescer sem a figura paterna, quais desafios ele enfrentou. Ele também nos contou como é a experiência dele como pai com as suas duas filhas. O pastor Campos também comenta quais legados ele quer deixar para as filhas dele. Essas e outras perguntas serão respondidas pelo nosso pastor Campos. Desfrute dessa entrevista, que o Senhor te abençoe. E hoje eu estou aqui com o pastor Campos, pastor da Igreja Evangélica de Itaquera. Pastor, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje no canal. Viva, uma honra para mim. Bom dia, da paz, irmão Vini, querido, Deus abençoe. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia aí ao pessoal, a galera que vai acompanhar, que está acompanhando aí o canal, né? E espero que a gente possa contribuir aí para o crescimento espiritual, né? Cultural das pessoas. É importante a gente poder estar aqui participando desse momento. Amém, pastor Campos, que privilégio para nós, viu? Pastor, então de nós entrarmos aqui nas perguntas de paternidade, saber qual é a visão do Senhor, fala um pouquinho para nós, um pouco do seu passado, para quem não te conhece, te conhecer, e o que o senhor faz atualmente. Legal. Bom, o meu passado, eu sou nascido na cidade de Recife, né, lá no estado de Pernambuco. Tive uma infância, por um período até bacana, né? Minha mãe trabalhava bem, graças a Deus, mas depois veio o período de muita dificuldade, a ponto de eu, aos 12 anos, já estar trabalhando já para ajudar nas despesas em casa, né? Mas depois, já jovem, trabalhando ainda, eu vim para São Paulo dar um passeio aqui. Minha família estava aqui, umas tias minhas, e a verdade é que eu nunca mais voltei, né, para a terra natal. Voltei sim para passear tudo, mas acabei ficando mesmo em São Paulo. Já faz mais de 42, 43 anos que a gente está por aqui. Atualmente, eu estou aposentado, né? Fui funcionário público durante 30 anos e estou aposentado, mas hoje eu faço um trabalho social, político, para ajudar as comunidades, as pessoas que nos procuram. Ah, é verdade, o senhor tem uma atuação forte na política também, né, pastor? Isso é. E não esquecendo da nossa atuação na igreja, né? No trabalho da igreja, que é muito forte, é muito bacana isso. Nos empenha tempo, ou precisamos empenhar bastante tempo para isso. Mas isso a gente faz com muita graça de Deus, e Deus vai ajudando a gente. Amém, pastor Campos. Pastor, quantos anos o senhor tinha quando o senhor se tornou pai pela primeira vez? E o que mudou na sua vida com a paternidade? Ei, rapaz, bela pergunta essa, porque penso que isso é muito inédito, né? Eu fui pai aos 19 anos, né? Namorava e tal, de repente a coisa aconteceu e eu, aos 19 anos, já era papai, né? E aí a coisa mudou um pouco, ou seja, é como dizer assim, cara, o negócio é sério, né? Então vamos tomar pé dessa situação e realmente assumir e
E aí muda tudo, né? Muda tudo na nossa vida, porque agora nós não estamos mais sozinhos, existe um bebê, existe uma criança. Hoje a minha filha Ana Paula, com 40 anos de idade exatos, né? Então, tudo mudou na nossa vida. É uma experiência muito bacana, né? Não foi fácil, não foi fácil, porque a gente pensa, né? A gente pensava que era só namorar e tudo bem, não é. Muita responsabilidade, muito compromisso, muito sacrifício. A gente deixar de viver o eu para viver eles, né? Para viver para eles. Então, foi uma experiência muito marcante. Não sei se eu já posso adiantar, mas assim, é Pode, dizer, pastor. é dizer que foi boa, foi. Hoje eu estou com 59 anos, tenho uma filha de 40, outra de 33, mas assim, se fosse hoje, é possível que eu fosse avaliar um pouco, pensar um pouco, né, de tudo isso. Aliás, esse é o meu discurso, né, quando eu estou aconselhando jovens, principalmente casais, namorado, noivo. Agora mesmo, em setembro, dia 18 de setembro e 8 de outubro, eu vou fazer 2 casamentos. Então, é comum eu estar com esses jovens, esses casais, aconselhando e dizendo: olha, vocês têm tudo, tudo para vencer na vida, mas tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser avaliado, né? E aí eu explico. Imagina eu, aos 19 anos, ter que fazer tudo junto. Como assim, pastor? Construir, não é isso? Comprar terreno, construir, voltar a estudar, porque precisou. Quando eu vi, eu digo, meu Deus, e agora? Eu tive que estudar, voltar à sala de aula, nisso, as crianças pequenas, construindo. Então, a gente teve um desgaste duplo. Então, tudo isso poderia ser evitado, pode ser evitado. Mas, assim, no geral, eu não reclamo, não. Né? Foi muito bom, porque me deu experiência de vida logo cedo. Nossa, que bom, pastor Campos. O senhor falando assim, né? A experiência de vida, a maturidade nos traz essas reflexões, né? E uma frase que o senhor falou que eu achei muito forte: a gente deixa de viver o eu para viver o eles. E enquanto o senhor falava, me veio aqui a própria imagem de Deus, assim, é o que o Senhor Deus faz. Ele nos prioriza. Claro, né? Nós temos a lei, nós temos os mandamentos do Senhor, tudo em conformidade à palavra de Deus, mas é esse carinho, esse amor que Deus tem para conosco que a gente passa a ter depois que a gente se torna pai também. E colocar o filho ali como a prioridade para que aquela criança cresça, se desenvolva, seja discipulada, seja evangelizada. E muitos filhos, eu penso, que não têm essa consciência, sabe? Que o pai deixa de viver o ele para viver em prol dos filhos. Eu acho que essa ficha muitas vezes só cai quando nós nos tornamos pais, né? Isso mesmo, é isso mesmo. E você usou essa palavra, para priorizar eles. Então, quando nós nos tornamos pais, né, nós priorizamos eles. Tudo é para eles, né? Sim, verdade. Pastor, e como é o seu relacionamento hoje com seus filhos, agora já adultos, crescidos? Olha, minhas 2 filhas, a Paula e a Amanda. Eu posso dizer, Vini, que é o melhor relacionamento, um relacionamento saudável, bacana. A gente conversa bastante, né? E veja só, elas são casadas, né? Têm seus esposos, tudo, mas mesmo assim, tudo é pai para lá, pai para cá, né? Tudo que precisa, tudo que a gente pode ajudar, pode estar juntos, tudo é o pai Campos, né? Pai, você está onde? Pai, preciso, pai. Então, isso é muito bacana. E a gente tem um relacionamento muito saudável,
muito aberto, de muito diálogo, né? De muito pé no chão, realidade, né? Quando elas eram menores, né? Adolescentes, era comum a gente perceber que a coisa parece que estava querendo desandar. Isso faz parte, né? Elas estão crescendo, estão conhecendo o mundo, amigos, enfim. Então a gente precisava tomar algumas atitudes, algumas medidas mais sérias, né? E essas medidas sempre eram na conversa, no diálogo mesmo. Eu me lembro que algumas vezes eu colocava 3 cadeiras na sala, em círculo, e ficava no meio das 3. 3 quem? As 2 meninas e a minha esposa, né? E a gente ia ter uma conversa aberta. Vamos lá, vamos acertar as coisas, né? O que está acontecendo, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou pisando na bola, e aí eu vou dizer o que está acontecendo com vocês também. E ali, a gente, como diz o ditado popular, a gente lavava a roupa suja ali mesmo, né? Mas num diálogo, sem confusão, sem gritos, né? Sem brigas. E aí, cada um falava, cada uma delas falava, e a gente alinhava ali as coisas. E graças a Deus, deu certo, está dando certo. É um relacionamento, é uma conversa muito bacana, né? Por esses tempos aí, por esses dias, a gente está até já pensando. Uma delas, que é a mais velha, ela está indo embora, morar na Europa, né? A Paula, agora em outubro. O marido dela já está lá, há 2 anos já, com os irmãos dele, trabalhando, enfim. E agora, em outubro, ele vem para cá, ele volta para o Brasil para buscar elas, a minha filha e as minhas 2 netas. Então, já percebo que vai ser dureza, né? Vai ser dureza. Mas também faz parte, entendo que isso é bom para elas, é o crescimento delas, é viver essa nova experiência. Mas já estamos fazendo planos, projetos, e o ano que vem, no meio do ano, a gente está lá visitando elas, passeando, porque não dá para ficar muito tempo longe delas. Isso é o papel de pai, é ser pai, né? Amém, pastor. Nossa, imagino, realmente, o senhor falou a dureza do coração, né? A filha ter que ir para a Europa, mas ao mesmo tempo enxergar que esse é o crescimento, isso é bom, né? A Bíblia diz que os filhos são como flecha, né? Então, Isso, a flecha vai mais longe que o arqueiro, né? A isso flecha vai mesmo. mais longe que o arqueiro. E como que é para o senhor lidar com essa situação, essa dureza toda? Como que o senhor tem lidado com ela? Olha, na verdade, a gente já conversa todos os dias sobre isso, né? Sim. A gente conversa porque nós somos muito, mas muito apegados, né? Eu e minhas filhas. Tanto a mais velha, essa que vai para a Europa, como a mais nova, a Amanda. A Amanda tem uma criança, o meu neto, de 3 anos. Também é um apego, né, muito grande. A Paula tem as 2 meninas, a Pietra, de 13 anos, e a Laura, de 8 anos. Então, a gente já vive isso, já. A gente já está começando a amadurecer essa ideia do distanciamento. E eu sempre falo com elas que, glória a Deus, que hoje tem as redes sociais, né, que facilita muito esse distanciamento. O meu genro, por exemplo, pelo menos 2 vezes por semana, ele faz uma chamada de vídeo e a gente conversa bastante, né? A gente bate um papo. Então, parece que isso pode ajudar a saudade, né? A distância. A gente está se vendo aí, falando, como eu estou com você aqui agora. Então, isso vai ajudar bastante. Mas não vai ser fácil, não. Já digo de cara que será uma barra aí viver ou estar sem a minha filha e as minhas netas, que são muito apegadas a mim. Tudo delas é o Volcampos, né? Tudo delas é o Volcampos que resolve.
sempre estamos juntos. Amém, pastor. Glória a Deus, pastor Campos. E, pastor, como que o senhor analisa assim, ó, qual o impacto da ausência da paternidade na vida de um indivíduo? Olha, eu posso falar isso por experiência, né? Porque talvez, não sei se você percebeu, mas eu falei só da minha mãe no início do nosso bate-papo aqui, né? E isso foi Sim, proposital, porque eu não tive pai, né? entendi. A minha mãe conheceu o namorado dela, né? Aos 19 anos também, olha só, aos 19 anos também, e ela engravidou e eu acabei aparecendo aí no cenário, né? E ela conta que ela muito jovem, ele também, o meu pai, e ela foi morar na casa dele e, claro, me levou junto. E lá, junto com os pais dele, a coisa foi caminhando, mas não demorou muito. Segundo ela, acho que não deu 4 meses, 5 meses. Ela não quis mais morar lá, não quis viver lá. E diz ela que me enrolou no pano lá, né? Pegou as coisas e disse: não, eu vou embora para casa da minha mãe, vou voltar para casa da minha mãe. E voltou, e aí foi quando eu fui criado somente pela minha mãe e pela minha avó, pelas minhas tias, né? Nunca tive contato com meu pai. E eu digo para você que isso foi muito mal, não foi uma experiência boa de jeito nenhum, né? Viver com a ausência da figura paterna, um pai, né? Uma figura masculina dentro de casa que pudesse nos ajudar, como eu hoje faço esse papel com as minhas filhas, né? A mãe, ela se esforça, ela faz, ela se entrega, ela dá carinho, ela dá amor, ela dá atenção, ela dá educação. A mãe faz, né? Mas, de qualquer forma, falta sim a ausência do pai, da figura masculina dentro de casa, faz uma falta tremenda, né? E eu vivi isso. Então, penso que isso também faz com que hoje viva, queira estar tão presente na vida das minhas filhas, né? Não foi fácil, é muito chato isso, né? Muito chato e eu diria muito dolorido, né? Isso em todos os aspectos. Você imagina na escola, Dia dos Pais, né? O que é que eu vou falar do meu pai? O que eu podia falar do meu pai no dia seguinte, quando a professora perguntava, né? Como foi o seu dia ontem com o seu pai? Não tinha. Era muito chato isso, né? Então, isso dificultou um pouco. Mas, glória a Deus que logo cedo, aos 17 anos, eu conheci o meu pai. Pai com P maiúsculo, né? Que é o Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, onde realmente ajudou bastante, as coisas mudaram, né? Eu penso que talvez a minha conversão, a minha busca a Deus, em eu estar numa igreja, procurar uma igreja evangélica, porque eu também tenho isso, né? Eu não fui evangelizado, né? Tem pessoas que vão para a igreja porque são evangelizadas, alguém faz um apelo, vai na minha igreja, olha, está aqui um folhetinho, a moda antiga, o evangelismo, a moda antiga, né? Entregar os folhetos e tal. Eu não tive isso. Eu senti uma necessidade de buscar Deus de verdade, porque apesar da minha juventude, apesar de eu estar rodeado de amigos e pessoas que me acompanhavam na questão de ser jovem,
mas ainda faltava alguma coisa, né? Então eu, por mim mesmo, um belo dia no domingo, isso você já ouviu falar já algumas vezes no culto, acredito, em 1979, Já ouvi, já ouvi. isso, eu saí de casa, quando eu vi eu estava dentro de uma igreja evangélica, e ali Deus falou comigo, e eu me rendi aos pés do Senhor Jesus, né? Ou seja, me converti reconhecendo essa necessidade de eu ter um pai de verdade, né? Então, dureza, viu, querido? Dureza. Eu imagino hoje mais ainda com a modernidade, com as mudanças, né? Ou a mudança que a, a família passa hoje no mundo, né? Essa transformação, penso que hoje é um pouco mais complicado. Ok. Pastor, só uma pergunta. Até os 17 anos, o senhor depois não teve contato nenhum com seu pai? Olha, irmão Vini, para ser franco, para não dizer que eu vi meu pai duas vezes, né? Uhum, Mas sem contato. Me entendi. lembro de uma cena que o meu pai era motorista de ônibus. E um dia eu estava voltando da feira com a minha mãe, eu acho que eu deveria ter meus 15 anos de idade, e aí um ônibus passou e me falou, o teu pai é aquele ali que vai naquele ônibus ali. E eu digo, é? Ah, e tal, né? Depois, uma outra ocasião, também ela me apresentou ele de longe, né? Mas nunca querendo que eu me aproximasse. Talvez se fosse hoje, eu teria tomado uma atitude de ter ido procurar tudo. É que hoje são outros tempos, é outra Sim, visão, sim, mas naquele tempo sim. era um pouco mais dura, a dureza a coisa, né? A mãe, com o jeitão dela de querer nos proteger, de querer, talvez, dizer assim, não, ele não lhe deu valor, né? Ele não veio atrás da gente na época que eu precisei, quando você era bebê, era pequeno, ele não veio. Talvez um pouco de vaidade, um pouco de um sentimento ali guardado, né? E aí me segurava. E também nunca tive essa ideia, esse pensamento. Talvez sendo solidário até a ela mesmo, né? Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. As mães se esforçam para proteger os filhos, né? Com certeza. E Isso. o senhor disse que foi, eu não sei, talvez isso até te levou a buscar o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, né? Talvez ali trabalhando, falando ao seu ouvido, ao seu coração, te levou para uma igreja e o senhor teve um encontro com o nosso Pai Celeste, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Isso. pastor, entrando no contexto de igreja, o senhor mencionou a igreja evangélica, qual é a importância da paternidade dentro do corpo de Cristo? O senhor vê alguma importância? É relevante essa paternidade no corpo, na igreja? Muito importante. Até pegando o gancho do que eu já testemunhei, da necessidade que eu tive, né, de buscar, de ir para a igreja, de buscar, de encontrar esse Deus, esse Pai. Então, é muito relevante, é muito importante, sim, para a nossa juventude e os mais adultos, né? A gente se sentir protegido, a gente saber que nós não estamos sozinhos e que existe um Pai, o Todo-Poderoso, um Pai que trabalha 24 horas, que a todo tempo está para nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Com certeza, existe uma importância muito grande e um diferencial, né? Como eu disse, às vezes as pessoas estão lá fora e às vezes tem até um pai, tem uma família completa, mas falta o pai verdadeiro, aquele
que, que, que vai nos compreender, aquele que nos compreende, aquele que sabe do que nós estamos sentindo, do que nós estamos vivendo, com certeza faz grande diferença, viu? A paternidade espiritual, a paternidade dentro da igreja, através desse Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. E eu vejo muitos homens de Deus também, assim, com questões familiares, né, na paternidade especificamente, e encontram no Deus, o Pai, esse consolo, aquela falta, né, aquele cuidado, aquela proteção que, de fato, nós, enquanto crianças, sentíamos ali a necessidade. Pastor Campos, e como é o seu relacionamento com Deus, o Pai? Olha, eu posso dizer, meu irmão Vini, que é o melhor possível, né? Eu ainda sexta-feira eu estava dando aula lá no ID e falava, a gente trazia esse tema, né? É, a, é, a, as práticas de uma nova vida. E trazia a importância, né? O tema da aula trazia a importância da oração e da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, a gente lê na Bíblia, a gente conhece o nosso Pai melhor, né? A gente vai saber dos grandes feitos do nosso Pai. E a oração, nós vamos falar com Deus. É um diálogo, né? A gente fala, a gente escuta a voz de Deus. Então, eu digo que é o melhor relacionamento, um relacionamento íntimo, de verdade. Amanhece o dia, e já tenho, nas primeiras horas do dia, nos primeiros minutos, o meu TSD, ou seja, a gente não sai sem antes, como já disse um pregador, né? Não saia de casa sem dar bom dia, Espírito Santo, né? Bom dia, Espírito Santo, é falar com Deus, é buscar a Deus, é agradecer a Deus, é pedir para que Deus possa caminhar com a gente durante o dia onde nós formos, leia a Bíblia, leia a palavra. Então, isso fala de intimidade, fala de relacionamento próximo com Deus. Não dá para a gente estar nesse mundo, né? Mas não somos desse mundo, sem ter uma ligação com Deus 24 horas. É se aperceber que nós temos um Deus, o nosso Pai, que nós servimos a esse Deus, que nós adoramos a esse Deus. Não dá para ser diferente. Às vezes eu estou pregando na igreja e eu fico um pouco exaltado, entre aspas, mas querendo fazer com que os irmãos que estão ali entendam isso. Sem Jesus não dá, sem essa intimidade com Deus, sem falar com Deus, sempre no carro, trabalhando, é Deus. A nossa razão de viver tem que ser Deus. Então a gente procura viver isso, né? Nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém, pastor. E a figura paterna hoje em dia, pastor Campos, como que o senhor vê hoje o pai do século XXI? Mudou muito na época do senhor? Como que o senhor avalia? Ou até mesmo, se o senhor quiser, de repente, falar o homem do século XXI, a figura masculina hoje também, mudou muito? Como que o senhor vê? Com certeza, mudou muito, né? Os tempos são outros, né? No meu tempo, apesar de eu não ter tido pai, mas mãe, a minha mãe era meu pai e minha mãe, fazia o papel dos dois, era dureza, né? Era só um olhar da mãe. Aí deixa eu usar aqui a expressão pai, né? Já falava Sim. muita coisa, né? E muita correção, e me desculpa a gente ser tão franco aqui, mas correção de verdade mesmo, né? Com a varinha, com a cinta, né?
É, e hoje já não é mais assim. Eu vou ser ousado em dizer que hoje a, a paternidade, né, a ser pai hoje, essa ação hoje, ela está muito fragilizada, ela está muito comprometida, né? Aí você pergunta por quê? Porque hoje, por exemplo, é normal, é comum, tanto o pai como a mãe estarem fora de casa, né? Então já existe uma ausência de uma autoridade ali dentro de casa para cuidar do filho, dos filhos, orientar melhor, né? Então a nossa sociedade hoje mudou muito e, e eu tenho uma certa preocupação com isso, né? Como que será a geração do futuro da forma que nós estamos caminhando? Não estou aqui condenando, né? Não estou dizendo é, algo que possa, poxa, pastor, o senhor não está de acordo? Não, estou dizendo que o que a gente está vendo hoje, né? Que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, hoje, muitos pais estão distantes dos filhos, trabalham muito, né? Trabalham muito. E falta o quê? O carinho, a conversa, falta estar próximo, né? Imagina um pai que chega, sai muito cedo e chega muito tarde, o filho não vê ele. Aí ele vai no quarto, o filho, sei lá, com seus 4, 5, 6, 7 anos, está dormindo já. Ele olha, abre a porta devagarinho, olha, meu filho está bem. Pronto. Ele viu o filho dormindo, descansando já, mas o filho não viu ele. Então, é uma dureza muito grande isso, né? Então, diria que é um pai presente, ao mesmo tempo ausente, né? E também com toda essa mudança que a nossa sociedade está passando, está vivendo, até a questão da legislação hoje, né? Hoje existem leis que eu concordo que é para proteger o filho, proteger a criança. Mas, ao mesmo tempo que protege, pode trazer um transtorno, uma dificuldade lá na frente, né? Então, por exemplo, eu explico. Hoje, um pai, uma mãe, se quiser alterar um pouco a voz, ou ser um pouco mais incisivo ali, em alguma situação dentro de casa, de repente, no entendimento do adolescente, ele pode ir lá denunciar o pai, lá no conselho tutelar, né? Pode tomar outras medidas, pode achar que já está com a vida ganha e botar uma roupa na mochila e sumir de casa. Então, existe uma dificuldade muito grande, né? Também a troca, voltando um pouco, quando os pais estão muito ausentes, então vamos substituir o que nós não estamos podendo dar para eles, o afeto, o carinho, a atenção, por coisas, né? Por coisas. Então, isso me preocupa, penso que é um perigo muito grande, né? Então, é muito difícil, muito complicado, comparando a minha infância, comparando o meu tempo de criança. Eu sempre falo para algumas pessoas, a gente conversando sobre isso, em especial hoje, nós estamos vivendo uma transição, a nossa sociedade está, né, em transição, em mudanças, em todos os sentidos. É muito complicado, né? O que era proibido, de fato, no passado, hoje já não é mais, né?
o que era visto no passado na questão de jovens, de crianças, de atitudes, de procedimentos, hoje já não é mais. Parece que é visto como normal. Então, isso não é muito bom aos meus olhos, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sempre falo que quando a minha geração foi embora, a geração mais antiga, essa geração que está vindo agora, o meu neto de 3 anos, as minhas netas, né? Como que será a sociedade que eles estarão vivendo? Será um mundo muito diferente. Então, a gente talvez precisaria rever isso. Eu me preocupo muito. Não sei Olha se eu estou só. respondendo à altura aí, né? Está. Nossa, eu acredito que o senhor falou mais ainda do que eu esperava, porque o senhor mencionou a princípio que o pai vê o filho, né, na cama dormindo e fala, meu filho está bem. Só que ao mesmo tempo não tem o contato. Então, às vezes não sabe se o filho está bem emocionalmente, por exemplo, que Sim. só seria sabido através de um diálogo, como o senhor mencionou com as suas filhas. Sim. Né? Então, às vezes, assim, tá deitado na cama dormindo, mas pela quantidade de tempo que passa fora de casa, aquela criança tem questões emocionais e às vezes não tem com quem conversar. E aí, como o senhor falou, e às vezes o pai acaba por dar presentes para compensar aquela ausência afetiva e, infelizmente, aquele presente não vai preencher. E uma Isso outra coisa mesmo. que o senhor falou, pastor Campos, que eu achei muito importante, é que há algumas leis, de uma certa forma, para proteger a criança, não sei se eu posso interpretar dessa forma, ou talvez eu interpretei errado. Será que essas leis tiram um pouco da autoridade paterna? Com certeza, com certeza. Eu já estive com pais, né? Pai, mãe, que procura a gente na igreja para aconselhamento, orientação ou oração, e a pauta é a queixa, né? Ou o tema, ou o teor da fala, toma esse caminho. Olha, eu fui falar com o meu filho tem 16 anos, porque ele não estava se conduzindo bem, estava com algumas atitudes erradas, né? E a gente foi falar com ele alterou a voz, a gente acabou também alterando a voz, e ele disse, olha, se vocês for gritar comigo, ou for querer me bater, eu vou dar queixa de vocês. Imagina isso, né? Então é muito complicado isso. Eu vou dar queixa de vocês. E acredite, se esse adolescente ele sair de casa e for no conselho tutelar, ou até mesmo numa delegacia, as autoridades eles vão tomar providências, sim. Eles vão dar atenção para a queixa daquela criança ou daquele adolescente. Claro, isso desenrola aí um processo, né? Um procedimento, onde lá na frente a gente não sabe o que vai dar. Mas no primeiro momento é uma intimidação aos pais, intimida os pais, porque aquela autoridade, seja autoridade policial ou mesmo conselheiro tutelar, que é uma autoridade constituída, né, para ver esses casos, então esses pais serão intimados, esses pais estarão indo lá, dizer por quê, como que aconteceu, por que não aconteceu. Então, isso acaba intimidando. É muito complicado isso, sabe? É claro, a gente que acompanha aí de perto as ocorrências, as reportagens, a gente sabe, e até eu mesmo, pela minha idade, a gente sabe que no passado e ainda hoje, em alguma parte do país, existem crianças sendo no trabalho escravo, né? Crianças que são maltratadas pelos seus pais, que
às vezes são usuários de droga, bebida alcoólica, né? Pessoas com a mente desvirtuadas, desequilibradas. Essas crianças sofrem mesmo, né? Infelizmente. Mas aí a lei ou a legislação acaba contemplando um todo, né? Hoje existe a lei que a criança, o adolescente, o menino, a menina, não pode trabalhar, né? Não pode trabalhar. Puxa vida, tá certo, tem que estudar, e é verdade, tem que estudar. Mas, ao mesmo tempo, vem a ociosidade. Então, eu ando por esse São Paulo inteiro aí, enfim, nos bairros, periferia, e quantos adolescentes jovens estão nas ruas lá? Saem do colégio, né? E ficam nas ruas, ociosos, né? Então, podendo ter alguma ocupação que pudesse fazer com que ele tivesse mais responsabilidade mais cedo, pudesse ganhar algum dinheiro para ajudar, né, no sustento de casa. Talvez um horário integral onde esse jovem ou adolescente pudesse estar empenhado ali, ocupado de verdade. Mas muitas das vezes a legislação não contempla. Então, jovem não trabalha em termo, né? Eu vejo por aí a questão dos estágios, né? Existem estágios hoje, os adolescentes, meio período, também é uma boa proposta, sim, por que não? Mas, no geral, as coisas precisam serem avaliadas melhor, né? Sim, ok. Isso que o senhor falou é muito importante, porque hoje a Organização Mundial da Saúde até avalia que a adolescência pode chegar até os 24 anos. Olha que coisa. Você imagina? Então, assim, ó, o que é que torna um homem de mais de 20 anos adolescente? E eu acredito que uma das coisas é a ociosidade. É a falta do trabalho. E só uma questão interessante, né? Que nós somos cristãos e o cristianismo vem do judaísmo. No judaísmo não tem adolescência, né? Com 12 anos, aquele garoto passa a ser considerado homem. Olha que interessante. E aqui no Ocidente, hoje, nós temos possivelmente muitos homens acima dos 20 que podem estar até se comportando como adolescente. E eu creio que um dos motivos é o que o senhor falou, realmente é essa ociosidade, a falta do trabalho, né, pastor? Olha como que isso, de uma certa forma, deixa o homem impotente, né? Ele não começar a trabalhar cedo. Sim, ter uma ocupação, já ter como é que eu posso falar? Um sentimento de responsabilidade, né? Sim. De que, cara, para eu ter um tênis, ter uma roupa boa, né? Eu preciso ter um ganho, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar, né? Mas, infelizmente, hoje, a gente vê isso acontecer lá fora. Eu vejo que pode trazer algumas dificuldades lá na frente. Nós já vemos isso, a verdade é essa, né? Nós já vemos isso. Jovens com seus 25, 30 anos, dentro de casa, dependendo do pai. É verdade mesmo. Né? E aí complica. Complica muito. E a igreja é afetada também, né? Consequentemente. Consequentemente. Sim. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor entende, ou o senhor vê que, de uma certa forma, recebeu algum legado do seu pai, algum valor, ainda que distante, ou, caso o senhor não tenha recebido, caso o senhor entenda que não recebeu, tem algum homem que foi referência para o senhor ali na sua infância, que te deixou algum legado, algum valor? Olha que pergunta bacana. Bom, legado de educação, de orientação, é da minha mãe mesmo, né?
da minha mãe mesmo, que ela ali fez o papel de pai mesmo, né? Mas assim, olha que interessante. Eu, quando ainda muito adolescente, eu ia para a escola, era comum, no meio do caminho, eu tinha um amigo, um colega, e eu ia para a casa dele mais cedo, né, para a gente ir junto para a escola. E uma coisa que me chamava a atenção era um ou dois colegas que eu tinha. Era o pai dele estar chegando para almoçar, né? Naquele horário que eu chegava na casa deles, tinha uma televisão lá em preto e branco, não é do seu tempo, né? Uma televisão em preto e branco ali, e eu assistindo o desenho ali na sala, esperando o colega terminar de se arrumar, tudo, e chegava o pai, né? Era uma época que, dependendo do lugar, dava para o pai vir almoçar em casa. E aí era uma coisa muito linda, era um cenário muito lindo. O pai, a mãe, os filhos. E, de uma certa forma, eu acabava sendo envolvido naquela família, sabe? Eles, sem perceberem, eles acabavam que me adotando, né? E eu me permitia isso. Então, eu via esse pai, aquele homem, aquele marido, eu trazia eles para mim, né? Eu trazia eles para mim, né? E também, obviamente, dentro de casa, a família, eram os tios. Eu tive 2 tios que eu pude me espelhar neles, né? Homens de caráter, homens responsáveis, onde eles iam deixando esse legado na figura de homem, né? Na figura de uma pessoa masculina ali, né? Tinha muita mulher, mas tinha esses homens também, que eram os meus tios. Mas isso que eu estou contando, dessa casa, desse meu colega, isso é muito sério, porque eu dizia, cara, eu estou aqui, então eu também faço parte dessa família. Eu me sentia um deles ali. E aquele senhor, aquele homem que chegava para almoçar, eu olhava para ele e dizia, eu também faço parte dessa família. Então, eu pude me apegar a isso também. Sabe que isso ajudou bastante, viu? É mesmo, pastor? É. Ajudou em que sentido? O senhor quer falar? O senhor fica à vontade para falar? Como que isso ajudou? Não, ajudou porque eu vi a figura de um pai, né, responsável ali, sentando à mesa, no horário oportuno para almoçar com o seu filho, com a sua esposa. E acredite, era comum eu almoçar também nessa casa. Era comum, sempre tinha ali uma cadeira, um prato que eles colocavam para mim, e eu sentava à mesa com eles, né? Então, como eu disse, eu me sentia parte deles, né? Um homem trabalhador, um homem responsável, um homem sério. E acredite, esse homem, essa pessoa, o pai desse meu colega, sempre procurava conversar comigo, né? Me orientar em algumas coisas também. Então, isso me ajudou muito, isso foi muito bacana, sabe? Nessa linha aí. Que bom, nossa, que bacana, Pastor Campos. Olha só, então é possível também nós, enquanto estamos exercendo a paternidade, alcançar outras crianças, né? Que não os nossos filhos também, né? Olha só que forte isso. Sim, porque as pessoas olham para nós, vê as nossas atitudes, né? Vê a nossa postura e quer imitar, quer dizer, cara, eu quero acompanhar, eu quero ser como essa pessoa aí, eu quero ser igual a ele. Talvez um pouco mais, né? Porque a gente hoje tem mais condições. É importante. Amém, que bênção. Pastor, e o senhor como pai?
quais legados o senhor quer deixar para suas filhas? Eu acredito, Movini, que a gente já está deixando já, né? Um legado de compromisso, de atenção, de carinho, de amor, de responsabilidade, de, como é que eu posso falar? Determinar algo para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, né? Responsabilidade, caráter. Eu já disse lá no altar, em uma das pregações nossas, falando sobre exemplo, falando sobre caráter, né? Que a minha filha, que hoje está com 33 anos, na época ela tinha, eu acho que 12 para 13 anos, e eu tive um momento na minha vida que eu vivi esses pais ausentes, né? Vamos dizer assim, porque eu tive uma época que eu estava na faculdade de manhã, à tarde no trabalho, e uma noite sim, uma noite não, eu estava fazendo um bico de segurança. Saía do bico de segurança naquela noite, naquela manhã, e já ia para a faculdade de manhã, saía da faculdade, ia para o trabalho, e saía às 5 horas da tarde, 6 horas, aí ia para casa. Então, foi um momento muito corrido da minha vida. E me faz lembrar que um dia eu estou saindo lá no portão, lá no quintal, e minha filha correu e falou: pai, traz uma traquinas para mim, que é um biscoito, né? Aquele biscoito recheado, traquinas. Ela gosta até Sim. hoje. Pai, traz. E eu, na minha correria, eu disse para ela no portão: tá bom, filha, o pai traz, né? Imediatamente ela disse: pai, você não traz, porque você é mentiroso. Imagina só, né? A gente ouvir isso. Muito forte. Forte, E, pastor. e aquilo ali, eu saí na rua, indo para o ponto de ônibus ali, e aquilo doeu muito, aquilo me machucou muito, que fez eu refletir por um bom tempo. Eu disse: cara, minha filha, com todo o meu empenho, com todo o meu esforço que eu estou fazendo para melhorar a vida delas, dar um pouco mais de conforto para elas, mas a Amanda tem uma queixa. Tem algo na mente dela que diz que eu sou mentiroso. E eu não sou mentiroso, né? E aí aconteceu de novo. Ela: pai, traz lá uma traquinas. Aí eu falei: tá bom, eu vou trazer. Aí ela: promete. Eu falei: eu não vou prometer porque o seu pai não é mentiroso, né? E aí eu comecei a tomar cuidado com isso. E aí, obviamente, trazia a traquinas para ela, né? Mas isso é só um detalhe. Muitas das vezes nós falamos as coisas para os nossos filhos, prometemos, falamos de novo e nós não cumprimos. Os filhos estão vendo isso, né? Os filhos observam tudo, de verdade. A gente pensa que não, mas eles percebem tudo. Então, é importante que a gente possa deixar esse legado, né, de ser verdadeiro, Olha só, pastor Campos, um detalhe, né? Um detalhe que trouxe todo esse entendimento, essa revelação, né? Um detalhe de uma bolacha, de uma traquinas. É, Realmente, verdade. os filhos observam, hein? Então, o legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é de ser verdadeiro, de falar a verdade, de ser real. É claro que a gente não consegue externar tudo, né? Externar tudo, os nossos sentimentos, um momento de dor, de preocupação que a gente pode estar vivendo e querer passar isso para eles, porque eles não vão entender, eles não estão preparados. Então, quando eu falo ser verdadeiro, é diretamente com eles. Mas os nossos assuntos internos, a gente vai resolvendo. Nós vamos gerenciando isso com a ajuda de Deus, com o direcionamento de Deus, o nosso dia a dia. Mas diretamente com eles, nós temos que
ser verdadeiros e ser exemplo, né? Que eles vão se espelhar na gente, com certeza. É isso aí. Pastor, e o que o senhor diria para aquele homem que descobriu que vai ser pai? Qual o recado que o senhor deixa para ele? É se preparar, né? Se preparar, como eu disse no início, porque tudo muda, tudo vai mudar, né? Tudo muda, muda tudo. Mais responsabilidade, mais sensibilidade, mais compromisso de verdade. Começa pelo casamento, que agora não é ele sozinho, ou não é ela sozinha, né? Os dois estão juntos ali. O que um sentir, o outro vai sentir. Começa pela gravidez. A mulher sabe que está grávida, ali ele já começa a ter essa preocupação de ela estar bem, do bebê estar bem. O bebê nasce, prepara para a noite, de ficar acordado, né? Sim, Para essas noites. as noites, amanhecer o dia aí com o bebê chorando, muitas das vezes, que é normal, né? E saber que não está sozinho mais. Cara, eu preciso voltar para casa, estou saindo do trabalho, porque eu tenho meu filho, eu tenho minha família me esperando, né? E, como a gente falou no começo, tudo é você viver para eles agora. Toda preocupação tem que ser para eles. Isso através, como eu já disse, de exemplos, de atitudes, que vai dizer que o filho vai olhar para o pai e falar: cara, esse é o meu pai, né? Eu tenho um pai de verdade. Se preparar não é fácil, mas é muito, como é que eu posso dizer? É muito bom. O resultado lá na frente é muito bom. Voltando um pouquinho, aos 19 anos, eu tive a experiência de ser pai. Então, hoje, eu aos 59 anos, as filhas crescidas, tudo. Então, eu já estou vivendo isso já, eu já estou colhendo isso, né? O que eu plantei lá, com todo o sacrifício, com tanta coisa, né? Com tanto empenho. Né? Eu não sei se já está perto de terminar a nossa. Não, pastor, fica à vontade. Mas assim, eu preciso só abrir aqui um parênteses para contar algo também que nos fez refletir muito e amadurecer muito, né? Durante essa caminhada. Eu tenho as duas meninas hoje, né? Mas, na verdade, eu não tive só as duas, eu tive três. Nós tivemos três, né? A Paula, e no meio do caminho veio o Diego, o nosso filho do meio. Né? E no meio do caminho, penso que com 4, 5 aninhos, o Diego começou a apresentar um problema de saúde. Era comum ele estar brincando e ele apagar, como se desligasse uma tomada. A gente levava para o hospital, ele voltava, e de tanta gente estar com ele no hospital, o médico encaminhou para fazer o acompanhamento no neurologista. Ao final dos exames, não foi constatado nada, que a gente pensava que era epilepsia, coisa do gênero, né? E aí a ideia era passar o Diego no cardiologista, e aí começar uma bateria de exames, tratamento. Mas, infelizmente, não houve tempo, e num desses desmaios, o Diego acabou não voltando mais, né? Deus levou o nosso filho com 11 anos de idade, né? Isso também foi um baque na nossa trajetória de vida, de casado, de pai, né? Então, olha só, eu não tive pai, mas eu fui pai
de uma criança em que Deus resolveu tirar ele da gente. Então, isso também me fez refletir muito com a questão de eu poder valorizar mais as filhas, as duas filhas que Deus nos deu o privilégio de criar, né? De dar educação, de estar juntos. Isso me fez refletir muito. Isso teve um despertamento muito grande na nossa vida, né? Sobre isso aí. Então, talvez não esteja nem aí nas perguntas, né? Mas eu só queria acrescentar isso, que apesar da gente ter tido todas essas experiências de pai, de ter as duas meninas hoje bem casadas, bem encaminhadas, estudaram, fizeram faculdade, né? Houve empenho nosso e delas também para isso, mas no meio do caminho tivemos vamos dizer assim, esse desconforto, que não foi fácil, né? Até hoje nós temos um pouco de dificuldade com isso. Que dificuldade? A gente não esquece o Diego, né? Ainda que ele não esteja com a gente, mas a gente tem o Diego no nosso coração, nos nossos pensamentos. É comum lembrar do Diego, é comum falar do Diego, né? Como, por exemplo, hoje, a gente diz que se ele estivesse com a gente, ele estaria hoje com seus 25 anos de idade, né? Mais ou menos, que ele era o do meio. Então, isso foi uma barra para a gente também, né? Isso também é ser pai, infelizmente, né? Estar preparado para essas coisas, não muito bacana, mas o futuro pertence a Deus e se Ele quis assim fazer, Ele é que sabe das coisas, né? É isso. Amém, pastor. Nossa, eu já tive o privilégio de conversar com o senhor uma vez lá no Haggai, e realmente esse momento da sua vida falou muito comigo, me fez refletir muito sobre como eu tenho me relacionado com meu filho, porque é como o senhor disse, ser pai também envolve esse risco, né? Ser pai também envolve esse risco. E talvez, nossa, eu creio que isso vai falar com muitos homens. Isso vai levar muitos homens de Deus a refletir. Será que eu preciso me aproximar mais? Será que eu preciso dedicar mais? Será que eu preciso comunicar mais que eu amo? Deus te abençoe, realmente é muito forte isso. E eu vejo que o senhor é um homem muito forte, porque o senhor realmente, como o senhor mencionou, isso não estava na pauta, e o senhor decidiu trazer para poder abençoar outros homens, e eu te agradeço por poder compartilhar conosco esse episódio da sua vida. O senhor é um homem de Deus, eu sou muito edificado com as suas pregações, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, da sua família também. Deus te abençoe, viu, pastor Campos? É um Amém. privilégio, uma honra tê-lo aqui. E eu queria encerrar assim, ó. Se o senhor pudesse definir pai com uma palavra, que palavra seria? Ser pai Com uma palavra, não. A gente podia dar 10, 15 palavras, né? é mais fácil mesmo. Mas ser pai é amadurecer. Ser pai é amadurecer. É se tornar adulto, né? É ser responsável. É saber que você vai poder ter motivações mais ainda na vida para lutar, para guerrear, porque agora não é só por você, mas pelo seu filho, pelos seus filhos. Ser pai é isso, né? Ser pai é saber compreender, saber caminhar juntos. Acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Pastor Campos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado pela sua história. Me edificou muito, falou muito comigo. Me emocionei aqui, eu tive que me segurar aqui,
enquanto o senhor falava, e eu creio que o Espírito Santo se moveu entre nós aqui. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, irmão Vini, obrigado pelo convite, pela lembrança aí do nosso nome, né? Espero que o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, verdadeiramente possa edificar muitas vidas, né? E deixando claro que toda a nossa fala, seja num contexto da legislação de hoje, né? Que protege as crianças, seja a atitude paterna, que é como que eu vejo a paternidade hoje, com toda essa complexidade, não é em nenhum momento querendo trazer uma fala pejorativa, não, de jeito nenhum, né? Mas é realmente uma preocupação que a gente tem, esse é o nosso ponto de vista, e quem sabe o pai, ou os pais, ou as pessoas que possam ter acesso a essa entrevista, possam refletir de verdade, né? Apesar do modo que a nossa sociedade está caminhando, o mundo está caminhando, mas eu, dentro da minha casa, eu posso fazer a diferença como pai, né? Eu posso ser diferente. É mais ou menos nesse viés, nesse olhar que a gente pôde responder essas perguntas. Sim. Amém, Pastor Campos. Que Deus te abençoe, viu? Amém, querido. Deus abençoe. Dá paz Amém. para sua esposa aí, tá bom? Sim. Ok, pastor. Irmãos, esse foi o canal Legado Paterno, episódio de hoje com o Pastor Campos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.